A parte é muito confusa para mim, é difícil julgar, né? Porque, porra, são 2 anos muito atípicos. Exato. A gente ficou olhando e falou, tá, mas estaria muito melhor, estaria muito pior. A gente não consegue saber, né? Não, eu sigo assim a agenda, né? Qual era a agenda? Isso que eu estava dizendo. Então o Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro histórica, não me interessaria. Seria uma agenda meio Ciro Gomes, digamos assim, né? Em termos dos símbolos que estão colocados, né? Negócio ali mais personalista, estatizante, ou o que foi o governo Geisel, por exemplo, que é elogiado pelo Bolsonaro. Olha como é que tem muita pista falsa, né? Então você fala, o Bolsonaro então vai fazer um governo tipo o governo nacionalista do Ernesto Geisel. Só que não é esse governo que ele faz. Ah, mas ele apoia o Geisel. Aí eu vou responder, problema dele, problema seu e tal. Eu quero saber o que está sendo feito, né, como política pública hoje no governo. E ele seguiu a agenda liberal, que assim, qualquer liberal, e até o conceito liberal pode ser vago também, ilimitado, mas o que a gente está falando, né? De desburocratização, isso não é vago. Então, fizeram lá a Lei da Liberdade Econômica. É uma lei de desburocratização para empreender no país. Fato, foi feito. Reforma da Previdência era uma ação que 10 entre 10 especialistas em questão fiscal no Brasil diziam que era ou isso ou o abismo. Então, fizeram um pouco mais de 6 meses. Só isso, Rica, só para não ficar chato o papo aqui sobre questão de política pública. Estou ouvindo um monte de coisa que você está falando que eu lembro. Meu pai é economista, eu ouvia isso, meu pai é. Só isso já daria para você dar um crédito, né? Eu olhar e falar assim, realmente os caras montaram um primeiro escalão eminentemente técnico, tem que reconhecer. Então, assim, o que era o Bolsonaro antes? O Bolsonaro que eu achava uma temeridade, a caricatura, as tentações autoritárias. Eu fiquei observando o governo para ver, e não foi isso que eu vi. Aí botou lá um ministro que é o Tarcísio Gomes de Freitas na área de infraestrutura, que é um histórico foco de corrupção no Brasil. É um histórico foco de corrupção. Mesmo governos que não eram de bandalheira, como virou o governo do Lula, tinham problemas sérios de corrupção. E esse aí não teve. E isso não é uma propaganda de governo que eu estou fazendo. Isso é, como eu já falei, acho que o teu espectador está entendendo. Eu quero observar o que está se passando. Se o Tarcísio Gomes de Freitas fosse um cara, um falastrão, não, vão acontecer, vão botar a Polícia Federal dentro do DENIT para ninguém roubar, tarará, e na prática fosse um problema atrás do outro, nem estaria falando isso. Mas o fato é que, num lugar que é dificílimo não deixar roubar, né, de empreiteira, aquela questão histórica, estradas, grandes obras e tal, ele estancou. Eu acho que isso tem um valor. Agora, para mim, o que serve? Então eu vou pegar essa ideia, esse projeto Bolsonaro, isso é minha razão de viver. De jeito nenhum. O que eu quero é afirmar, olha, isso aí está sendo bem feito. Como falei no início do governo Lula, estava sendo bem feito. Como falei no Plano Real, no governo Fernando Henrique, estava sendo bem feito. Qual é o partido, qual é a ideologia, qual é a direita, qual é a esquerda? Eu não vou entrar nesse papo. Vamos ver quem fez, quando fez e o que fez direito. E ter isso como padrão. Como padrão de ação. Eu queria que você derrubasse, porque só eu derrubo aqui. Eu ia ficar tão feliz se um convidado derrubasse. Eu já derrubei umas 3, 4 vezes essa porra, nenhum convidado derruba, só eu. Aí eu ia falar, pelo menos hoje mostrou que... Não, tá tudo tão inflamado na conjuntura e nisso que a gente está falando de rede social, que a gente acaba, no meu trabalho, eu acabo às vezes sendo muito mais enfático do que eu gostaria. Eu sou um cara mais tranquilo do que parece. Então Você é muito tranquilo. Muito. Eu já falei isso pra você, que eu queria ser que nem eu queria ter a tua calma. Mas é porque no trabalho, né, ali nos comentários e tal, a gente acaba inflamando, porque está muito... Muito agressivo. Está muito provocativo. Então eu pensei, eu vou no Rica Perrone, que é um cara que eu adoro, e eu vou ser calmo lá, eu não vou derrubar nada. Mas se derrubasse me ajudava, entendeu?